Olá, curador, como estás? Bem-vindo à minha casa, eu sou a Bárbara Couto. Neste canal vou-te ensinar a ser terapeuta de ti e dos outros com rentabilidade e paixão através do Shiatsu Medicina. O Shiatsu Medicina foi o meu método, aquele que eu descobri e que me fez sentido para fazer o que é uma boa anamnese, um bom diagnóstico e dar excelentes indicações terapêuticas, é aquele que me faz sentir 100% confiante como terapeuta e é isto que eu te quero passar. Então hoje vou-te falar sobre formas de diagnóstico. Infelizmente, eu quando saí do meu primeiro curso de Shiatsu não tive acesso a tanta informação, mas hoje em dia eu acho muito importante que tu, como terapeuta de ti e também dos outros, possas aceder a esta informação. Portanto, vê este vídeo até ao fim e não te esqueças de ativar o sininho para receberes este conteúdo gratuito assim em primeira mão. Quando o nosso paciente chega, nós podemos perceber logo pela sua postura se ele tem um desequilíbrio mais yin ou yang, se ele está com o peito aberto, se ele é expressivo, se tem tendência a falar mais com as mãos, se ele tem os olhos bem abertos, se ele fala sem dificuldade, sem problemas de comunicar, à partida o seu yang está alto. Pelo contrário, se ele está com os ombros recolhidos, com a linha do olhar para baixo, a falar muito baixinho ou até sem conseguir se expressar muito bem, à partida ele vai ter o yin muito alto e isso está a fazer com que ele tenha mais frio, possivelmente a sua pele está mais pálida, enquanto se ele tiver excesso de yang, possivelmente a sua pele está mais ruborizada, com mais vermelho. Vamos, neste vídeo, ver alguns apontamentos de diagnóstico da face que eu acho absolutamente incríveis para nós percebermos logo, à partida, se estamos com alguma patologia em elementos fulcrais, em órgãos fulcrais. Então, vamos começar pela ponta do nariz. Se nós temos a ponta do nariz vermelha, ou o nosso paciente tem essa ponta do nariz vermelha, isto geralmente denota um quadro de patologia no meridiano do coração. Então, se vier associado a este quadro do nariz, ponta do nariz vermelha, uma fala muito acelerada, suor, o nosso paciente ter tendência a este suor, por exemplo, tiver tendência a atrapalhar-se a falar, vocês sentirem que ele quase que engole as palavras, ou que está a falar tão rápido que interrompe quando nós estamos a tentar explicar alguma coisa, tem dificuldade em ouvir. Se vocês confirmarem que ele está muito ansioso e que está até já com dificuldade em dormir, isto é a confirmação exata de que há de facto aqui um desequilíbrio no meridiano do coração ou intestino delgado, ou seja, um desequilíbrio no elemento fogo. Logo a seguir à ponta do nariz temos a cana do nariz. Então, se o nosso paciente tiver aqui nesta zona da cana do nariz derrames, tendência a escamar, ou se a gente ver muitas espinhas nesta zona, isto vai nos dizer que à partida o nosso paciente tem um sistema digestivo débil, porque aqui representa de facto o nosso elemento terra. Então, pela observação dessa cana do nariz, nós podemos confirmar um diagnóstico de desequilíbrio em terra. Se isto ainda por cima vier associado a algum problema com a alimentação, a alguma dificuldade em emagrecer ou engordar, então aí temos realmente um ponto que confirma. Já na zona referente ao queixo e ao redor da boca, nós temos aqui a representação dos nossos órgãos reprodutivos e tudo que tem a ver com esses órgãos reprodutivos tem a ver com dois elementos, a terra e com o elemento água. Então, se o nosso paciente tiver esta zona com a acne, por exemplo, ou tendência ao bigode chinês, estão a ver esta zona muito enrugada, nós podemos perceber que efetivamente há questões
do estômago, do baço, dos rins e da bexiga a serem trabalhadas. Muito possivelmente nós vamos ter que desbloquear estes meridianos com um toque terapêutico e dar indicações terapêuticas para que o nosso paciente consiga de facto equilibrar estes elementos. Há outra característica que é nesta zona e entre as sobrancelhas termos duas riscas ou mais vincadas e geralmente quando o nosso paciente tem essa linha vincada, nós dizemos que ele tem maus fígados. Claro que isto é uma expressão, mas de facto vem-nos dizer que há aqui um desequilíbrio no elemento madeira ou árvore e que muito possivelmente este paciente tem tendência à estagnação do fígado. Esta estagnação do fígado depois vai implicar o quê? Tendência a raiva, ou seja, esta manifestação de zanga, de frustração, esta manifestação às vezes de ressentimento contra circunstâncias ou pessoas, ou então uma grande contenção emocional. É aquela pessoa que não consegue manifestar, mas que tem esta raiva dentro, como se fosse um grande vulcão que está só a conter a lava dentro, que não entra em erupção, mas que dentro está numa grande revolução. E esta contenção é o que dá muitas vezes origem à maioria dos cancros. Portanto, é muito importante esta observação das linhas entre as sobrancelhas. E, claro, perceber que podemos interferir, que podemos dar indicações terapêuticas no sentido de desbloquear este fígado, que devemos dar indicações de pontos de acupressão para desbloquear este fígado. Um dos pontos principais é F14, F13, F3, que mais tarde vamos aprender a descobrir onde é que se localizam no nosso corpo para só através dos dedos, porque o shiatsu não usa a agulha e ele só usa a acupressão, desbloquear e abrir este canal. Depois temos o vermelho na lateral do nariz, que nos fala sobre os brônquios, e o vermelho nas bochechas fala-nos sobre os pulmões. Então, quando nós manifestamente percebemos esta vermelhidão, percebemos que temos que trabalhar o meridiano do pulmão e também do intestino grosso, ou seja, tem a ver com o elemento metal. Muitíssimo importante é a análise da zona das olheiras. Quando são mulheres e têm corretor de olheiras, nós não conseguimos ver, mas é importante pedirmos à pessoa para não se maquiar antes de vir para a consulta, porque assim nós podemos, de facto, observar bastante melhor através da análise da cara, fazer um ótimo diagnóstico, ou pelo menos tentar confirmar com estes dados o nosso diagnóstico, que vai fazer a diferença na rapidez com que o nosso paciente é tratado, porque nós não queremos tapar buracos, não queremos curar superficialmente, nós queremos ir à origem, queremos ir à causa das doenças, não precisamos só de tapar sintomas, não precisamos só de pôr pensos rápidos, nós queremos ir à causa e queremos definitivamente e o mais rapidamente possível curar os nossos pacientes. Então, como eu estava a dizer, aqui nesta zona das olheiras, fala-nos sobre os rins e como já falamos algumas vezes neste canal, o rim é absolutamente essencial para nós percebermos como é que está a nossa vitalidade. É no rim que nós percebemos quanto tempo nós vamos estar neste plano. É através da saúde do rim que nós percebemos que temos mais longevidade ou menos longevidade. Então, a pessoa que tem o negro nos olhos é uma pessoa que não está a descansar o suficiente e que, portanto, está a prejudicar a sua longevidade. E temos que intervir rapidamente. Para quê? Para trabalhar este lado mais yin,
neste caso, mais o elemento água. Bexiga, que é a víscera que protege o rim. Primeiro nós vamos trabalhar muito esta víscera e depois vamos trabalhar muito o órgão, através principalmente da pressão do ponto R1 que fica na planta do pé e de todo o meridiano do rim que vai até à zona das clavículas. Também um bom indicador do bloqueio deste meridiano ligado ao elemento água, rim e bexiga também, é a sensibilidade ao toque ou a vermelhidão nas orelhas. Nós vemos que estes meridianos têm manifestações e a manifestação dos meridianos do rim e bexiga é precisamente as orelhas, é uma dessas manifestações. Então, se o nosso paciente tiver sensibilidade ao toque ou aparentar muita vermelhidão, nós percebemos ou confirmamos mais uma vez que há uma tendência a bloqueio nestes meridianos e temos que intervir através do toque terapêutico e das indicações terapêuticas. Depois há determinadas características no rosto que também podem ser indicadores para nós conhecermos melhor o nosso paciente. Por exemplo, se os olhos são muito juntos, indica que é uma pessoa que tem mais tendência a ter um pensamento mais racional, mais matemático, mais objetivo, pragmático, mais yang. Se os olhos, por outro lado, são mais separados, esta pessoa pode ter tendência a ser mais yin, ou seja, ter uma sensibilidade emocional maior, precisar mais de tempos de introspeção, de pausa, de descanso. Se, por exemplo, o nosso paciente tem as sobrancelhas mais arrebitadas, geralmente isso indica que a pessoa tem mais facilidade em comunicar, em se expressar, em se manifestar, mais yang. Por outro lado, se a sobrancelha é mais caída, mais descendente, fala-nos, por exemplo, de pessoas mais sensíveis, pessoas que têm às vezes dificuldade em dizer que não, em imporem os seus limites pessoais, e então aqui nós temos que perceber que esta pessoa tem uma tendência mais yin e vamos tentar equilibrar dando-lhe mais yang. E agora vamos falar de narizes. Por exemplo, o nariz mais arrebitado indica-nos que a pessoa geralmente sabe o que quer, sabe definir bem qual a sua intenção, quais as suas ideias, sabe manifestar-se melhor. Uma pessoa que tem o nariz mais comprido, geralmente são pessoas que têm um intelecto muito desenvolvido, pessoas mais ligadas ao lado racional, que são extremamente inteligentes, perspicazes, com capacidade matemática. Quando temos uma pessoa com as narinas muito grandes, nós percebemos que ela tem tendência a ter uns bons pulmões, porque ela respira bem, entra muito ar pelo seu nariz, e estas pessoas geralmente são pessoas que têm muito sentido de justiça, são pessoas que gostam de manifestar as suas ideias e têm tendência a serem líderes natos. Quando o nosso paciente tem uma boca grande, à partida isso denota que ele tem mais capacidade ou mais facilidade em nos comunicar o seu pensamento e as suas emoções. Se, pelo contrário, o nosso paciente tem uma boca mais pequenina, pode denotar que ele tem mais dificuldade nesta manifestação em nos contar. Pode ser uma pessoa mais introvertida, mais tímida, mais reservada. Já falamos noutros vídeos que uma pessoa que tem a cara mais pálida possivelmente vai denotar um yin muito em excesso, ou uma pessoa que tem a cara mais vermelha vai denotar um yang em excesso. Como vimos, isto são características só no rosto, há muitas outras mais, mas que nos permitem logo assim, à primeira vista, ir percebendo traços de personalidade e também traços de equilíbrio ou desequilíbrio fisiológico e orgânico que depois podem vir a ser confirmados ou não através daquilo que nós vamos perguntar ao nosso paciente e que nos vai indicar quais são os elementos que estão mais em equilíbrio ou em desequilíbrio e também, possivelmente, quais são as leis fisiológicas ou patológicas que estão na origem da saúde e da doença do nosso paciente.